Oi, eu sou a Luísa Corsi. E eu sou a Mariana Corsi, Somos irmãs muito diferentes entre si. mas temos uma coisa em comum. Somos millennials E somos cringe. Você também, então sejam bem-vindos ao De Repente Cringe. Bom, o episódio de hoje começou engraçadinho, mas esse não será o tom desse episódio, né, Nana? É, porque o assunto que a gente vai falar é muito sério, né, Lu? Muito sério. E é um assunto que esteve em alta, que a gente vai falar um pouco mais sobre a série Adolescência da Netflix e seus desdobramentos, né, Nana? E assim, foi uma série que foi muito falada. Agora baixou um pouco a poeira, porque na era da internet, assim, né? Tudo é muito rápido, né? Já esqueceram da polêmica. Já, daqui a pouco vem outra. Mas a gente demorou um pouco para falar, até porque a gente queria abordar sob outra perspectiva mesmo. Não mais do mesmo. E eu acho que esse episódio vai ter tudo a ver com aquele episódio que a gente fez do De Repente Mãe de Meninos, né? Porque afinal de contas, eu acho que tem tudo a ver, essa conversa que a gente vai ter hoje, tem tudo a ver com como que esses meninos são tratados na infância, né? O que acontece na infância e por que os meninos estão, vamos dizer assim, perdidos, né? Só que assim, a gente focou muito em criança, né? Meninos, crianças e tal. Hoje a gente vai falar mais sobre os adolescentes meninos. Então, o que está acontecendo com esses adolescentes e com esses jovens, né, Luli? E esse é um tema, digamos assim, polêmico. A gente até tem um pouco de receio, vamos ser bem Sim, sincera, a gente de tem. falar isso nos dias de hoje. Porque você falar que os meninos estão em crise, nossa, as pessoas vêm, né, já chegam com 1000 pedras na mão. Como assim os meninos? A gente sabe que os homens sempre foram o gênero com mais privilégios e tudo mais. Até hoje, os homens ganham mais que as mulheres, a gente vê mais homens em cargos de poder. Então, como assim os homens estão em crise? Por que a gente tem que ter essa empatia e falar sobre isso? Mas a gente vai mostrar que, sim, duas coisas podem ser verdade. Sim. Eu acho que esse episódio também é um pouco sobre isso. Eu acho que, assim, tá difícil de ter conversas bacanas nesse ambiente hostil que a gente tá vivendo hoje em dia, de polarização em relação a tudo. Então, hoje as pessoas estão muito assim, se uma coisa é verdade, o outro não é verdade. Não dá pra, assim, duas coisas coexistirem ao mesmo tempo. Se você falar que assim, os homens estão em crise, quer dizer, nossa, eles são os coitadinhos, não é isso que a gente tá querendo dizer, né, Não, Nana? a gente não tá querendo dizer que eles são coitadinhos. E eu acho que isso também, a gente falar isso também, é que isso é um assunto, né? Um outro assunto que também dá muito, assim, a gente precisaria de um outro episódio para falar sobre isso. Mas, assim, isso não anula o fato de que as mulheres têm, né? É como você falou, menos cargos de poder, né? Então, assim, CEOs de empresa, a maioria são homens, ainda existe, né, uma diferença salarial ali muito grande quando as mulheres têm filhos, né, por exemplo. Então, isso tudo a gente vai falar aqui, são dados. Mas a gente falar que os meninos estão em crise não anula essa outra parte, né? Mas eu acho que os meninos estarem em crise afeta também as mulheres. Muito, muito. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa, ai, coitadinho deles. Não, as mulheres também são afetadas por isso, né? Assim como os homens também são afetados quando as mulheres são tratadas de uma certa forma, né? Então, assim, Todo mundo sofre. Todo mundo sofre e uma coisa não anula a outra, sabe? Só que eu acho que essa coisa de um contra o outro, e se um ganha, o outro tem que perder, esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento eu acho que não é bacana pra ninguém, entendeu? A longo Exato. prazo, isso cria uma sociedade completamente desequilibrada, e eu acho que é ruim pra todo mundo, no final. Então, por isso que a gente quer ter esse tipo de conversa aqui. Então, vamos conversar falando sobre a série. Nana, você gostou da série? O que você achou? Eu gostei muito da série. A gente até falou, né, no episódio passado, no De Repente Geek, a gente deu a dica. A gente até falou um pouco, né? Mas assim, eu vou só, né, pra quem aí tava perdido esses dias e não assistiu a série, é sobre um adolescente, né, de 13 anos, que ele comete um homicídio. Não é spoiler, porque isso já no primeiro episódio é falado, e não é um spoiler, enfim, até a sinopse da série. Ele comete um homicídio contra uma menina da escola dele. É um crime, assim, horroroso. E a série tenta desvendar o porquê. Por que isso aconteceu? Nunca foi uma questão de matou ou não, né? Por que isso está acontecendo? Então, eles tentam ir atrás. Por que esse menino estava com tanto ódio para cometer um crime tão horroroso quanto esse, né? E eu acho que a série fez tanto sucesso, chocou tanto. Por quê? Porque a gente tá acostumado a ouvir essas histórias. Eu acho que até muitas pessoas ficaram esperando isso.
Nossa, descobri que o pai abusava dele, Sim. descobri que a mãe fazia tal coisa, descobri que tinha alguma séria disfunção familiar, grave e tudo mais. Porque era um menino de uma família, digamos assim, normal, de classe média, então os pais trabalham, tem condição financeira, é um menino padrão e tudo mais, né? E uma família praticamente, você olha assim, normal. Óbvio que não é uma família perfeita, tem muitas questões que a gente pode até abordar também, mas uma família normal. E não tem um grande plot twist. É verdade que é uma família mais ou menos normal mesmo, né? Tem algumas questões, mas assim, acho que muita gente se identificou, talvez, com aquela família. Porque assim, se aconteceu isso com um menino em uma família, né, estável, então pode acontecer com qualquer família. Eu acho em qualquer que isso lugar, né? assustou tanta Isso gente. assustou, com certeza. Então eu acho que essa é a grande questão. E realmente isso acontece hoje em dia. E acho que o que a gente vai tentar entender aqui é por quê. Isso, realmente são diversos os motivos, mas a gente quer focar muito nessa questão da masculinidade, que eu acho que é uma coisa que, depois que a gente teve filhos meninos, né, Nana, a gente conversa muito sobre isso e é algo que a gente realmente se preocupa. Por quê? Porque eu acho que, e muita gente vai se identificar aí também, que acompanha a gente, nós somos de uma família de mais mulheres, de mulheres muito fortes, eu acho que a nossa família tem isso, né? De sim. mulheres fortes, então a gente sempre cresceu com isso. É uma família muito feminina, então eu acho que a gente não tem irmão, a gente nunca teve, assim, contato com primos meninos. Mais velhos, Mais né? velhos. Eu, quando era criança, assim, a gente não tinha amigos meninos. Então, assim, era um mundo muito feminino. E na adolescência, era um mundo muito do girl power. Era aquela questão do girl power. A gente cresceu nisso, né? A Eu gente até cresceu brinquei no nisso. Instagram, aquela música da Beyoncé, Who Run the World, Girls. Então a gente cresceu nisso, nossa, que as mulheres são tudo, as mulheres podem tudo. E acho que a gente é uma geração que a gente pôde ver as mulheres realmente conquistando muita coisa. Então, assim, como a gente é de uma cidade menor, o que eu percebo na nossa geração, Nana? Que já começou esses meninos um pouco menos, talvez, com essa gana. Sim. O que eu percebo, assim, muitos amigos mesmo, assim, né? Pessoas do nosso convívio. Às vezes a gente percebe assim, tem um menino e uma menina, né? Um irmão e uma irmã. A irmã, ela quis estudar fora, ela procurou mais, sei lá, se aventurar mesmo, se jogar na vida, morar fora, fazer cursos, fazer uma faculdade fora, se esforçava mais na escola, buscava ir além. O menino parece que tá sempre na zona de conforto. Obviamente que a gente tá generalizando, daí alguém vai falar nos comentários, não, mas eu não sou assim, meu irmão não é assim. Gente, a gente tá generalizando total e pegando um recorte da nossa vida, não tem nada comprovado. Exato. Mas o que eu percebo é muito isso. Muito. Muito isso de meninos mais acomodados e mulheres dando tudo de si, parece. Sim. Você concorda? Você também vê isso? A gente, tipo, tem 3 anos de diferença, mas você percebe isso na sua geração também? Muito, eu percebo muito isso. E assim, a gente tem muita mania de falar também, né, Lu? Você fala, bom, agora a gente tem filhos meninos, então a gente tá prestando mais atenção nisso. Mas a gente, assim, sem perceber, a gente acaba falando muitas vezes, nossa, como a menina é mais esperta. Nossa, né? Você mesmo, você que tem. Eu falo que a muito. minha é recém-nascida ainda, mas você fala muito. E até eu falo, assim. Né? E o que eu percebi, como a gente virou uma coisa normal, você meio que tirar sarro dos homens. Porque como os homens sempre foram, né, sempre tiveram mais vantagem em relação a nós, Sim. então o que acontece? A gente tira sarro. A gente Porque acha que a gente, tipo, eles merecem. Eles merecem, entendeu? Eles merecem. Então, muitas vezes a gente fala coisas como eu digo eu, tá? Não sei se vocês falam também, mas assim, eu falo. Nossa, sei lá, fiz alguma coisa errada. Só podia ser homem, né? Bem coisa de homem, Bem eu coisa de falo. homem. E às vezes, tendo um filho homem e uma filha mulher, às vezes eu falo, nossa, olha a Serena, meu. Ela é bem mais esperta. A gente fala, né? Nossa, a Serena tem os dois, né? Tem o Máximo, que é o primo mais velho, e tem o Mateu, que é o irmão mais velho. Eu falei, até minha mãe fala, nossa, ela vai dar. Nossa, ela vai dar um pau neles. A gente sempre fala, nossa, essa daí é muito mais esperta, também é mulher, né? E tudo mais. Sim. E assim, gente, tem um fundo de verdade em tudo isso, porque a gente vai até conversar aqui que tem diferenças biológicas mesmo, que a mulher, ela é mais avançada do que o homem. Mas começou um pouco a me incomodar o jeito que eu falava. Sim. Porque eu fiquei pensando, assim, um homem já crescer, né, tão pequenininho, ele já crescer com uma própria mãe reforçando esse estereótipo. Porque, nossa, podia ser coisa de homem, nossa, meio que faz tudo errado, deixa a coisa bagunçada, ai, é homem. Eu não sei, eu achei que isso não era saudável, então eu estou me policiando pra não fazer mais isso. Eu também. Entendeu? Eu também. Então, e daí, Lúlio, eu acho que a gente falou muito sobre isso no episódio do De Repente Mãe de Menino, mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho, assim, então,
por favor, assistam o episódio que tá muito bom, Tá muito né? Tá bom. muito legal se você não assistiu. Sim. Mas acho que vamos falar um pouquinho, assim, sobre as diferenças. Então, assim, muitos estudos, a gente leu muitos estudos que falam que as meninas amadurecem mais rápido. Então, o córtex pré-frontal das meninas, ele evolui mais rápido, que é uma parte do cérebro relacionada a impulsos, Controle de impulsos. né? Controle Agressividade. de agressividade. Então, assim, as meninas, elas amadurecem antes mesmo. Isso é real. Isso é né? muito real. Então, por exemplo, o Mateu e a Serena, que tem 1 ano de diferença, realmente que agora é diferente, porque assim, o Mateu fala, ela ainda não fala direito. Mas assim, vai chegar um momento que eles realmente vão estar mais ou menos equiparados. Totalmente porque eles têm equiparados. muita pouca diferença de idade, então. E isso é um problema por quê? Porque, por exemplo, na escola, a gente está lidando com meninas muito mais avançadas do que meninos na mesma turma. Então, acaba que os meninos em ambiente escolar, eles ficam para trás mesmo, porque assim, eles começam porque assim, o próprio cérebro deles não acompanha. E o próprio, assim, sistema escolar, isso, assim, também é um assunto, né, que dá pra gente ficar aqui conversando sobre. Mas o sistema escolar, né, muitos pesquisadores e tal, falam que é voltado para as meninas. Porque esse ambiente escolar de ficar sentado numa cadeira, de ter que ficar sentado, Sim. de ter que ser organizado, né, de ter que esperar sua vez. E tudo isso são coisas muito, assim, para os homens, muito mais difícil. Muito mais difícil. Do que para as mulheres. Então, É. essa questão de ficar sentado, por exemplo, né? E daí, sempre vem alguém falar, ai, mas a minha filha, ela É, é a muito minha mais filha, ela é muito- serelepe do que meu filho. Gente, a gente tá falando, assim, não é coisa da cabeça nossa. A gente, né, tem pesquisas e tudo. É real isso, é comprovado. Só que, óbvio que em pesquisas não vai tirar, assim, não vai pegar a sua filha, entendeu? É assim, no geral. Óbvio que sempre tem exceções, mas no geral é mais difícil para os meninos ficarem Sim. sentados e tudo. Então, todo esse ambiente escolar, ainda mais quando eles estão começando, assim, na escola, é muito mais difícil para os meninos se sentirem confortáveis e aprenderem nesse ambiente. Por isso que até voltou essa coisa das escolas separadas por gênero. Sim. Né? Até a escola do Mateu, na 2ª série, eles começam a separar por gênero. E é uma coisa que no começo a gente fica assim, nossa, como assim? A gente acha, tipo, nossa, isso é meio machista e tal. Mas depois, pesquisando, eu tô lendo muito sobre esse assunto, até por causa disso. Porque, vou ser bem sincera, eu não tenho uma opinião muito definida ainda, assim. Eu não sei se eu deixaria o Mateu daí na 2ª série lá, com essa questão de misturar, de separar. Mas, como ele tá lá na escola, eu vejo já... Eu comecei a ver, né, nas minhas visitas à escola. Então, assim, a sala das meninas, elas estavam aprendendo tabuada, eu acho. As meninas estavam aprendendo de um jeito e os meninos estavam aprendendo... Era tipo uma gincana, pulando, correndo e tal. E porque realmente é comprovado que os meninos eles aprendem mais usando o corpo em movimento. Eles precisam de mais recesso também. O cérebro deles não consegue ficar parado. Prestando Porque a atenção. dificuldade de foco das mulheres também é maior. A facilidade de focar, né? Então, assim, e o que acontece? Gente, acontecem muitas coisas e, assim, os meninos, às vezes, eles estão taxados desde pequenos, por exemplo, como com déficit de atenção, com várias coisas que muitas vezes é só a questão hormonal, a questão biológica deles mesmo. Entendeu? Sim. Então, acho que tem essa questão E escolar. às vezes a escola também, por exemplo, não tá dando espaço para esse menino correr, brincar, né? Porque é isso que ele precisa. Não que a menina não precise, mas o menino precisa mais disso. Por questão hormonal Por mesmo. questão hormonal, testosterona, exato. entendeu? Exato. E outras questões também do cérebro, né? E eu acho que, vamos falar, mas assim, vão falar, né? Nossa, mas era sempre assim? Não, não era. Eu acho que até na nossa época mudou. Por quê? Agora, gente, a nossa sociedade tá muito focada para performance. Então, a mãe coloca o filho no colégio e quer que ele já aprenda tal coisa, tal coisa, tal coisa. Para justificar o valor da escola, a escola tem que entregar muito conteúdo, o filho tem que aprender um monte de coisa, tem que passar no vestibular em primeiro lugar, tem que ir para a escola internacional em Miami. Então, assim, ficou ainda pior. Essa questão do brincar do menino, eu acho que não é valorizado hoje em dia. Com certeza não. Entendeu? E muitos poucos pais entendem a importância disso. Sim. Entendeu? Então, assim, acho que todo esse meio acadêmico tá ainda mais
focado pra performance, e isso tá machucando mais os meninos do que as meninas. Não, até a gente pesquisou alguns dados, né? Então, assim, os meninos reprovam mais que as meninas. O índice de aprovação nas faculdades dos meninos é menor que das meninas. Tem Isso a gente tá vendo os dados dos Estados Unidos, mas assim, aqui no Brasil é muito parecido, muito né? parecido. Eu até pesquisei e é bem parecido, tá? Tem um report nos Estados Unidos que todo esse debate começou lá com esse relatório que chama The Lost Boys Report, que é o relatório dos meninos perdidos. Então, esse relatório aponta várias coisas que a gente fala, os meninos estão em crise, mas o que está acontecendo, por quê? E é isso que a Naná falou, quando a gente olha, a maioria dos presidentes são homens, os CEOs das principais empresas que comandam o mundo são homens, os homens ganham mais que as mulheres em posições de liderança e em várias outras posições. Então, assim, como que esses homens estão em crise? Mas qual que é o problema? É que a gente está focando naquele 1%. Então, naquele 1%, realmente, os homens, esse 1%, eles não estão em crise, eles estão ótimos, entendeu? Eles são muito melhores que as mulheres. Mas, quando a gente abaixa isso, e principalmente nas camadas mais baixas da população e na camada média mesmo da população, mesmo no grosso, os homens estão ficando para trás, principalmente homens jovens. E é isso que a gente vai focar nesse episódio, a gente tá falando sobre adolescência. Então, assim, até os 30 anos, tá? Até os 25 anos, é onde esses homens estão mais perdidos. Então, o que acontece até os 25 anos? Bom, primeiro que na escola os meninos estão ficando muito mais para trás, do tipo, aprendendo as coisas muito mais tarde. Sempre foi um pouco assim, tá? Porque, como eu falei, os homens, eles têm... Gente, vamos só pensar, assim, na sua época escolar, por exemplo, as meninas eram melhor, no geral, tá? Tinham muito mais meninas melhores alunas do que meninos, certo? Mais ou menos, não era tão na minha época, acho que agora tá mais. Na minha época tinha sempre uns meninos. Não, na minha também tinha os meninos, mas assim, as meninas eram muito mais organizadas, era muito mais aquela coisa, assim, primeira fileira, quem sentava? Meninas. Sabia que na minha época não era tão assim? Sério? Eu acho que na sua você já é mais nova. Aham. Na minha época não era tão assim. Eu lembro que tinha vários meninos também. Eu lembro que, tipo assim, era eu e um menino. E eu lembro que tinha outros meninos. E eu lembro que eu era chamada, tipo, os melhores da sala. E era sempre bem misturado, não era mais menina. Não era. Sério? Na minha era. Não era era. muito mais. Não na faculdade era. também, muito mais. Não era. No meu não era. E na minha faculdade também não era tanto, não. Depende da qual das faculdades, né? Tô falando, tipo... no caso você fez bastante. Mas, enfim, os meninos estão cada vez repetindo mais, indo pior na escola e não se formando na escola, ingressando menos em faculdades e se formando menos em faculdades. E tem muito mais homens desempregados que não estudam nem trabalham, tá? Esse número aumentou muito nas últimas décadas, assim, muito. 1 em cada 6. Na pesquisa que a gente viu. Até 25 anos. Então, existem muitos. Sabe aquele clichê daquele homem que não estuda, não trabalha, fica na casa dos pais jogando videogame? Gente, isso aumentou muito. E não aumentou no mesmo nível para meninas. É muito mais difícil você ver uma mulher de 16, 18, 20, 22 anos que não estuda nem trabalha, só fica na casa dos pais sem fazer nada, do que um homem. Entendeu? Então, isso que é o preocupante. A gente tá vendo na adolescência muitos meninos que não fazem nada. Nossa, isso que me dá medo. Isso que dá medo. Entendeu? Então, isso que aumentou. E daí a questão salarial, que é super polêmica. Os meninos até 30 anos, as mulheres ganham mais. Só que isso muda completamente depois que a mulher tem filho. Então, assim, a sociedade não sabe absorver a mãe. E isso é até uma coisa que a gente pode falar, né? Com certeza, que, no próximo episódio. Que tá tudo interligado, assim, né? A gente é um tema complexo. Mas, enfim, só pra vocês entenderem... Para vocês entenderem que realmente existe essa crise, entendeu? A gente não pode fechar os olhos para isso e, ok, tá tudo bem, porque eles tiveram muitas vantagens ao longo de milênios e agora tudo bem eles ficarem um pouco de crise. Eu acho que, assim, não é assim que funciona. E eu acho que quando você tem filho, homem, você começa a pensar de outro jeito. Com certeza. Não, eu acho que a gente tem que reconhecer isso urgente, porque como eu falei, isso também afeta as mulheres, né? A gente vai falar aqui um pouco sobre isso. Mas isso também afeta muito as mulheres. Então, assim, até questão de problemas mentais, a quantidade de homens que tiram a própria vida, por exemplo, é muito maior do que mulheres. Entendeu?
tem muito mais mulheres, assim, diagnosticar. Essa coisa da depressão é difícil, porque os homens também não procuram ajuda. Exato. Então, as mulheres, o número de mulheres diagnosticadas com depressão é maior, mas também tem o fato que os homens demoram muito mais pra procurar ajuda. Então, a gente não sabe até que ponto esse E número... pode ser por isso que eles tiram a própria vida. Entendeu? Então, Exato. assim, é tudo interligado. É assim, sabe? Essa dificuldade masculina de lidar com as emoções e com sentimentos de fragilidade, né? Por quê? Porque eu acho que tem uma crise, acho que o cerne de tudo isso é uma crise de masculinidade. Porque tá muito difícil entender o que é masculinidade hoje em dia. Sim. Então, assim, por muito tempo, a gente teve um ideal de masculinidade muito claro. Então, era você ser um homem forte, viril, protetor, provedor. Isso era claro. Tinha muita coisa ruim nisso que poderia mudar, sim, mas né, eu não tô falando que era bom, mas era claro. Agora, o que aconteceu? A gente sabe que isso tá antiquado, esse estereótipo, né? Antiquado, enfim, não é mais bacana. Mas o que tem no lugar? Eu não sei, você sabe? Não. E eu acho que ninguém sabe, entendeu? Nem os próprios homens mais velhos, tipo, ninguém sabe. E daí tá todo mundo perdido. Eu acho assim, e é uma crise que os meninos, os adolescentes, os homens estão sem propósito. Eu acho que essa é uma questão também que tá por trás de tudo isso. Eles não têm propósito. Porque antes o propósito era qual? Vamos prover, né? Agora as mulheres estão ficando na frente. E agora? Então, assim, é algo que tem muita coisa ali por trás. Eu Né? acho que é uma crise de propósito mesmo. E assim, por que essa série é tão interessante? Porque a questão das redes sociais agrava essa falta de propósito. Porque a gente estava até lendo um livro, né, Nana? Girls on Edge e Boys Adrift. Eu esqueci o A gente título vai em português, colocar. mas a gente vai colocar. Super interessante. Aqui na descrição do episódio para vocês. É um livro interessante, polêmico, um pouco antigo, acho que daria para ser atualizado. Sim. Fala, tipo, de Facebook. Ainda não estava atualizado. E já tava, assim, com caos. Você imagina agora, com o Imagina TikTok. agora. Nossa, enfim. esse autor deve estar, tipo assim, meu Deus do Em céu. prantos. Mas o que acontece? Biologicamente, quando chega a adolescência, no geral, tá? Os homens, as mulheres têm muito mais esse desejo social. Então, por isso que as mulheres gostam muito mais de redes sociais, tipo Instagram, TikTok. Óbvio que os meninos gostam, mas assim, as meninas gostam muito mais. Então, a gente vê que um problema das meninas é essa coisa de aceitação, de autoestima. Então, a gente vê que isso é algo muito pesado em relação às meninas. Sim. Os homens, eles não vão muito para esse lado do social, né? Os homens, normalmente, eles precisam de uma coisa mais física. Por isso que antes, quando a gente vê antes, né, os meninos iam muito para esportes, para atividades em grupo. Sim. Sabe, aquele grupo de meninos, blá, 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 enfim. Aquele, por exemplo, sei lá, ia sair de bicicleta, andando de bicicleta com os amigos, né? Tinha essa coisa que hoje também não tem mais, por exemplo, né? Porque os pais super protegem, então tem tudo isso, né? Sim. Os meninos, então você não pode se machucar, você não pode subir na árvore, você não pode, não é? Tem aquela coisa, né, que a gente não vê mais meninos com perna quebrada. Perna quebrada, braço quebrado. Não existe mais. E assim, não é invenção nossa, não tem mais mesmo. Antes, que a maior porcentagem da população que quebrava as coisas eram os meninos adolescentes. Gente, eu lembro que na minha época da escola, Era cada todo mundo. semana era um menino que aparecia com gesso. Ou eu, né? Porque eu também quebrava. A Luísa. No caso, a Luísa também, eu nunca quebrei nada. Mas assim. Mas hoje não, hoje não. Hoje são os idosos. E eu continuo, entendeu? E você, no caso, quebrou a clavícula, não sei. Mas enfim, hoje os meninos. Mas eles ainda têm essa coisa que é ancestral, assim, que óbvio, em uns menos e outros mais, de conseguir objetivos. Eles querem ter objetivos. E por isso que eles ficam tão viciados em videogame. Porque você imagina, no videogame, você consegue seus objetivos, você tem aquela coisa física também, você vive tudo isso no online. Assim como as meninas vivem essa questão social no online, os meninos vivem essa outra questão de conquistar objetivos e tudo mais no online, nos videogames. E daí o que acontece? Também tem uma falta de propósito, porque daí eles, tipo assim, eles são os reis do videogame e na vida real eles são os losers, mas assim, eles são os reis no videogame e tá tudo bem. Entendeu? Existe muito isso, muitos homens que se sentem assim, tipo, nossa, eu sou um
loser na vida real. Tipo, eu não trabalho, não estudo, tô lá na casa dos meus pais, mas assim, no mundo virtual, vocês não sabem, eu sou. Eu cataliso isso ali no videogame. No mundo virtual eu Aham. sou, sei lá, o rei, entendeu? É. Então, por isso que os meninos, eles ficam tão mais viciados que as meninas, em geral, em videogames, por exemplo. Porque eles conseguem canalizar isso no mundo virtual. Sim. E daí, Lúlio, o que eu acho? Essa questão dos meninos que não têm propósito e desses jovens, né, meninos jovens que não têm trabalho, que não fazem nada, que estão morando na casa da mãe, que mulher que vai se sentir atraída por um homem assim? Então, eu tava até ouvindo um episódio de um podcast que chama Diary of a CEO. É até um episódio polêmico, tem umas coisas que eu não concordo, eu tá? também. Que eu achei meio. Umas coisas que eu não concordo. Mas lá tava uma das CEOs, eu acho, de um desses, Hinge. desses aplicativos de date. Tipo Tinder, encontros, tipo Tinder, sei lá. Pra mim tudo é Um Tinder. desses, eu também. E daí ela tava falando dessa questão que na adolescência, esses jovens, pra você fazer um date, né, pra você namorar, enfim, tá super difícil. E as mulheres realmente falam que não tem homens. Uhum. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vive. A gente tem várias amigas incríveis que eu falo, gente, como assim? A menina é bonita, é estudada, é inteligente, é bem-sucedida e não acha Um homem. um homem. E é uma pessoa que queria casar, queria ter filhos, tá ficando mais velho, né? Tem muita gente assim. Tipo, a gente tem. Eu tenho 35, você tem 30 e pouco. Então, assim, chega nessa idade, quem realmente tem esse desejo de formar uma família, começa a ficar preocupada. A gente não tem como falar que não tem, porque tem um relógio biológico. Então, são pessoas que gostariam, mas simplesmente falam que não tem. E daí, como assim não tem, né? Porque tem homem. Porque assim, se você pensar na população, é 50-50. Então, teria que ter. Mas o que acontece? Essa mulher tava falando e eu concordo. As mulheres realmente estão mais exigentes. Por quê? Porque, meu, as mulheres hoje em dia, desculpa, elas realmente vão atrás das coisas. Elas vão pra academia, trabalham, Fazem terapia. fazem terapia. Tá tudo, assim, estudam. Cuidam da casa, que sobra ainda muito mais pra Cuidam elas. delas mesmas. Então, assim, é tudo, é um pacote completo que a gente tem. Exato. No geral, né? E daí uma mulher dessa, realmente, ela não vai se atrair por um homem zero propósito, que fica em casa, tá na casa dos pais sem fazer nada, sem propósito nenhum. Isso vai atrasar a vida dela. E daí, o que acontece? Esses poucos homens, que daí são homens mais, que têm trabalho, que são mais bonitos, etc., eles têm, tipo assim, muitas mulheres atrás. E também é um problema isso. Entendeu? Porque tem poucos que tem muitas mulheres afim. E a maioria, aquela massa ali, sem propósito, as mulheres não querem eles. Entendeu? Com razão. Com razão. Uhum. E o que acontece? Esses homens, eles ficam muito bravos. Alguns ficam muito bravos. E daí é aí E daí, que, o que assim, acontece? esse menino que não tem claro o que é ser homem hoje em dia, que não tem esse propósito, que não tem essa clareza do que é masculinidade, procura bravo com essas mulheres, porque elas estão esnobando os homens, entendeu? Porque realmente o nosso crivo aumentou, né, no geral. Eles vão procurar esse modelo de masculinidade aonde? Na internet, nessas coisas bizarras, que esses ícones, né, de coach de masculinidade, que são uns misóginos, Uma coisa totalmente horrorosa. violentos e tudo mais. Mas o que é isso, gente? Eu acho que esses meninos, eles estão perdidos, não tem. Eles estão procurando em algum lugar e ninguém tá falando sobre isso. Sim. E daí eles vão atrás de quem tá falando. Exato, e é o que aconteceu na série, inclusive. Né? O que Sim. aconteceu na série, inclusive. O menino fazia isso e tal, o menino esnobou ele. E o que ele fez? Foi atrás desses conteúdos pra... Ah, não, então ela me esnobou por causa disso. Entendeu? É pra alguém que dá empatia. Da empatia, exato. Eu não tô falando que eles são coitadinhos, então tá certo fazer isso, não tô. Mas eu tô querendo que a gente converse sobre isso, porque é um problema e a gente, enquanto sociedade, a gente tem que ver que isso tá acontecendo. Porque assim, Nana, o que eu acho, sabe? Que a gente, assim, gente, o mundo tá mudando, isso daí todo mundo sabe. As mulheres estão conquistando mais direitos e eu acho que vai ser cada vez melhor para as mulheres. Mas toda mudança é difícil. Assim, mudar, mesmo que for para melhor,
Não é fácil, enquanto sociedade. São muitos pormenores, entendeu? E a gente tem que falar sobre isso, sobre essas dificuldades. E eu acho que principalmente para os homens, que estavam numa situação muito confortáveis e agora não estão mais, eles estão desconfortáveis. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Não é só falar, nossa, os homens, eles merecem. Ai, meu Deus, agora chegou a nossa hora e tudo mais. Mas acho que isso afeta as mulheres. A gente tá vendo isso, um monte de amiga nossa que queria ter família e tal, e simplesmente, às vezes, não vai ter. Não vai Com conseguir certeza. encontrar. Casamentos também, maior índice de divórcio, separação, enfim. Índice de natalidade. Isso tem tudo a ver. Sim, Tem tudo a ver, é. entendeu? Então, assim, realmente afeta a sociedade como um todo. É. E o que eu acho, assim, sabe? E a gente não vai vir aqui trazer respostas, porque a gente não é. Nós somos simples millennials perdidas. Mãe, Exato. mãe de 2 meninos, tipo, de 2 anos. Mas o que eu acho que, assim, pelo que a gente tem conversado e pesquisado, eu acho que conversar sobre isso já é um bom passo. Vamos incluir essa conversa. Sabe, eu acho que assim, até, por exemplo, na escola, por exemplo, sabe, isso deveria ser conversado, assim, na própria escola. Como que a gente pode fazer para acolher mais esses meninos, por exemplo? Exato. Teve uma questão em alguma escola que é meio polêmico que eu vou falar, mas veja se vocês concordam comigo. Alguém me contou, não sei, que o filho falou pênis na escola. Uhum. Falou pênis, não sei o quê, tava brincando, acho que numa questão de brincadeira e falou pênis. E daí, acho que na mesma brincadeira, a menina falou vagina. Só que a menina não foi mandada pra diretoria e o menino foi. Você entendeu que esse tipo de coisa? E eu, como mulher, como diretora, parece que, nossa, o menino tem que ir mesmo, blá, blá, blá. Esses meninos, eles não conseguem se controlar. Mas você entendeu que essa diferença, eu acho que estão passando um pouco mais de pano? Sim. Sabe assim, uma reparação histórica? Aham. Né? Porque, tipo, as meninas eram tão subjugadas e tudo mais, então, assim, tá tendo meio que uma reparação histórica. Mas eu não sei até que ponto que isso é positivo, você entendeu? Tipo, cortar tanto os meninos, assim. Eu também acho. Eu também acho, não, com certeza. Eu acho que às vezes a gente acaba cortando. Essa coisa de mandar pra diretoria, ai, tá fazendo bagunça. Não que, às vezes, eles realmente. Porque, assim, no geral, eles fazem mais bagunça mesmo. Eles são mais bagunceiros, né? Mas eu acho que tem esse estigma. Ai, o menino é muito bagunceiro. Ai, o menino tal, o menino não para quieto. E eu acho que tem essa coisa. Mas e até que ponto isso não tá afastando os meninos da escola, Do ambiente escolar. do ambiente acadêmico? O interesse. O interesse por aprender mais. Porque tá virando uma coisa que você ser bom aluno é coisa de menina. Isso não tá sendo valorizado Sim. na sociedade. Tipo, você ser bom aluno é coisa de menina. E não era assim antes. Uhum. Entendeu? Você ser um bom aluno era uma coisa valorizada mais pela sociedade, assim, né? E um homem ser bom aluno. Hoje em dia, meio que virou coisa de Coisa de menina. menina. Então, assim, então eu acho que a gente abordar esse assunto, né? Não só dentro da família, como nesses ambientes, porque afinal, gente, nossos filhos passam metade do dia na escola. Então, assim, isso tem que ser falado lá, né? Isso é muito importante, né? É o futuro. E chegar na escola e falar assim, olha, como que vocês estão abordando isso? Como que isso é discutido na escola? Tem professores homens? Isso é uma coisa, gente, Essa questão dos professores homens. que é muito importante, que eu acho assim, é tão legal a gente ver, nossa, hoje as mulheres podem ser, a gente acho que a sociedade tá falando mais disso, né? As mulheres podem ser engenheiras, tipo assim, as mulheres ocupando cargos que eram tradicionalmente De homens. de homens. Tipo, mulheres engenheiras, mulheres astronautas, tipo aquela coisa da Barbie. Você pode ser o que você quiser, mulheres e tal. E eu acho muito legal a sociedade falar sobre isso, incentivar isso. Mas a gente não vê, na mesma proporção, a sociedade incentivando homens a ocupar posições femininas. Pelo contrário. Por exemplo, sabia que, sei lá, 50, 60 anos atrás, era muito mais comum homens professores Aham. do que hoje em dia. Hoje em dia, esse ambiente escolar é cada vez mais feminino. E isso, gente, é muito errado, assim, na minha opinião, tá? Porque. E assim, segundo estudos, realmente é difícil. Por quê? As crianças passam cada vez mais tempo na escola. Ultimamente estão passando o dia inteiro na escola. Né? Porque tem aula à tarde, extracurricular. E tudo aliás, mais. isso é uma coisa também, que a gente acha que a gente tá fazendo super bem pros nossos filhos, colocando eles em 1001 aulas, né? Em 1001 aulas. Então, assim, é o menino ficando cada vez mais tendo que ficar sentado, prestando atenção numa coisa. Exato. Até que ponto isso Até é que bom ponto pra isso é ele, bom? né? Pra crianças pequenas, tipo. Sim. Enfim, cada vez mais. Então, assim, a criança passa o dia inteiro só com mulheres na escola.
não tem um homem ali, até pra você conseguir, gente, não adianta falar isso, óbvio que as mulheres são importantes pros homens, tudo, mas tem uma questão de espelhamento, que isso daí é natural. É natural você ter você se espelhar no mesmo gênero do que o seu, que você se identifica. Isso é Com super certeza. normal. Eu vejo isso tendo 2 filhos, que a Serena, ela me imita em tudo. E o Mateus quer imitar o pai. E ninguém ensinou. Eu falei, Serena, você tem que me imitar com a bolsa. Eu acho que ela se vê em mim e me imita. Porque eu nunca falei pra ela esse negócio da bolsa. Eu nunca dei, olha aqui, Serena. Eu nunca fiz isso. Ela simplesmente foi. Entendeu? E o Mateus tem algumas coisas que quer imitar o pai. Então, eu acho que é uma coisa assim, que é normal isso, né? E para muitos meninos, principalmente nessa idade, por exemplo, 10, 11, 12 anos, que eu acho que é uma idade bem complicada, que é aquela pré-adolescência. Gente, quem tem filho ou quem tem sobrinho, a maioria dos meninos, eu acho que eles têm um pavor de mulher mais velha. Tipo assim, eles têm meio medo de Eles mulher, ficam eles ficam sem com jeito. vergonha. Enquanto as meninas, eu acho que como as meninas amadurecem mais rápido, principalmente nessa idade, né? Você vê até a diferença. Nossa, você vê uma menina de 12 e um menino Não. de 12, é assim, anos-luz a diferença. Né? Até a aparência, tudo. Eu acho que eles estão nessa fase meio, tipo assim, ainda não cresceu direito, mas meio E eles são muito meio envergonhados. estranho, assim, né? Eles Meio têm vergonha. desengonçado. Gente, eles têm vergonha até de dar oi pra mulher, tipo, pra uma mulher sustentar o olhar, às vezes. Eles não têm, eles não conseguem, assim, a maioria, tá? E daí, por isso, né, que tem vários estudos que falam que professores homens são importantes, porque, assim, é uma maneira do menino ficar mais confortável nesse ambiente escolar, pra tirar dúvidas, pra se sentir representado ali de alguma maneira, entendeu? Então, acho que é muito importante trazer homens pra esse ambiente. Psicólogos, homens para crianças e adolescentes. Gente, tá falando tanto, né, de psicólogo, Vamos levar pra terapia, de vamos levar para as crianças e terapia. tal. Só que, gente, e os O meninos? número de terapeutas homens para crianças e adolescentes é muito pequeno. É muito pequeno. Entendeu? Então existe um estigma em relação a isso, que é um estigma até que tá acontecendo na nossa sociedade, porque eu imagino como a gente tá hoje em dia, eu imagino que várias mães vão ter medo de, ai, tem um filho, por exemplo, um professor homem. Exato. Eu acho que os professores não têm coragem, as escolas não têm coragem de contratar. Porque eu acho que muitas mães que têm filhas mulheres não vão se sentir seguras. Entendeu? Então, a gente tá num momento É complicado. muito difícil, gente. A gente tá num momento complicado. E podia ser que se eu não tivesse lido sobre esse assunto, se eu não tivesse um filho menino, pode ser que eu me sentisse assim. Tipo, nossa, que estranho. Eu Um também, professor com homem com a minha certeza. filha. Você entendeu o que está acontecendo? E como assim, se tiver só mãe de menina aí ouvindo, eu acho que eu vou falar, nossa, eu nunca queria um professor homem, tipo, pra minha filha, pequena, como assim? Ia se sentir insegura e tudo mais. Eu entendo por quê, eu sendo mulher. Mas vocês entenderam que, assim, pros homens, isso também tá sendo prejudicial? Então a gente tem que falar sobre isso e tentar trazer esses homens também pra esses ambientes. Sim. E acho que o principal é pai, né, gente? Pai, falta de pai. Falta dessa figura paterna. Então, assim, o que a gente viu também nos estudos, que as meninas que crescem em lares com mãe solteira, né? Então, quando não tem a figura do pai, o índice, assim, elas se saem tão bem quanto as que têm o pai e a mãe em casa. É um pouco pior, obviamente. Um pouco pior, mas não é tanta diferença. Agora, o menino, sem o pai, sem essa figura paterna, ele vai muito pior. Muito pior. E daí eu falei isso no Instagram, das pessoas, nossa, Luísa, mas como assim? Tipo, me criticaram. Gente, óbvio que é melhor você ter mãe e pai, ou alguma figura paterna e uma figura materna, enfim, óbvio que é melhor. Né? Óbvio que as meninas sentem também, óbvio que o pai é muito importante pra menina também. Só que fato é que ele é ainda mais importante pro menino. Porque o menino sem o pai, o número de casos de violência, crime, até encarceramento mesmo, de meninos que vão. A maioria dos homens que estão presos podem perguntar lá na cadeia. Eles não têm pai, eles não cresceram com uma figura masculina. E é uma cadeia, né? E você acha que esse homem, ele vai ser um bom pai? Claro que não. Provavelmente esse filho também tá se criando sem pai, sem pai, sem pai. Então a gente tá numa sociedade sem pais. E é muito estrutural. E até, assim, famílias que têm pai, né? O pai, muitas vezes, não é presente. Porque a mãe que tem esse cargo, né? O cargo maior de cuidar, de fazer né? De ficar em casa com os filhos. Então, assim, também é um problema isso. Porque os pais também, às vezes, também não sabem como agir com esse menino. Então, por isso que é tão importante a gente conversar sobre isso, né? Eu acho que é importante ter essa conversa e mostrar a importância de pai.
Então, por exemplo, com o meu marido, né? A gente tá aqui. Eu sempre falo o quanto. Eu mando, tipo assim, matérias, tipo, quanto o pai é importante e tal. Porque, assim, eles vieram de uma geração também que às vezes o pai não tava tão presente. Mas será que isso foi bom pra eles? Acho que não. Entendeu? Então, eu acho que assim, cabe também, né? Já que a gente ama nossos maridos, enfim, nossos filhos, ensinar um pouco também. E permitir que esse homem faça parte. Porque às vezes a gente corta, né? Eu corto muito. Você corta muito, eu não corto. Você sabe, eu Uhum. sou, assim, algumas coisas também, né? Tudo tem limite. Mas assim, ficar dando doce pra criança. Mas assim, não é isso. Eu nunca cortei e eu acho que é uma coisa que a gente faz muito, essa coisa de cortar. Então, assim, pega o pai, faz, sei lá, uma brincadeira mais agressiva. Não agressiva no sentido, pelo amor de Deus, né? Mas assim, aquela Tipo, jogar coisa, pra tipo, cima, eu acho jogar que a gente pra acha perigoso. cima, a gente acha Ela meio que perigoso. Não, lutinha. pelo amor de Deus, vai cair, vai quebrar, vai isso, vai aquilo. Não. Mas, gente, a gente tem que deixar. A gente É, tem que deixar. A gente não pode cortar, é. sabe? Isso é muito, muito, muito importante. Porque assim, as mulheres, o que aconteceu, né? A gente ganhou voz, graças a Deus. Então, acho que assim, os homens antes falavam e faziam essas coisas e as mães ficavam quietas. Agora, como a mulher ganhou voz e tem. E é mais igualitária na relação, então assim, né? Meu marido faz uma coisa que eu não gosto, eu falo, não vou ficar quieta. E a gente acaba sendo um pouco controladora, né? Eu acho que as mulheres estão bem Sim. controladoras, eu me identifico com isso. Então eu cortava muito, Beto. Aí ele fazia uma coisa, mas ai, não pode fazer isso, não faz isso. Daí eu não queria que ele saísse sozinho com o Matheus, que eu falava, ai, depois ele vai fazer coisa errada, não vai colocar na cadeirinha, não vai colocar o cinto. Não sei, gente, sei lá, vai dar doce, enfim. E daí você acaba cortando. E eu acho que a longo prazo é pior. Melhor dar doce, ter uma relação com o pai, Também acho. do que ser, tipo, sugar free Aham. e cortando esses laços. Porque são coisas pequenas, mas que a longo prazo pesam. Porque eu Entendeu? acho assim, o mais importante que eu acho que tá faltando é essa questão do tempo de qualidade com essa figura Masculina. masculina, entendeu? Tempo de qualidade. Então, assim, não é só, você ficar ali no celular e seu filho brincando, entendeu? É tempo de qualidade. Pegar o filho, sair, Sim. sabe? E fazer uma coisa que vai ser legal Pros dois. pros dois, entendeu? Que talvez, por exemplo, eu não vou achar legal. Eu não vou nem ter jeito de fazer isso com ele, sabe? Eu falei pro Beto levar o Matheus pra pescar. Eles vão pescar, Assim, nossa, essas não querem nem coisas, sabe? Você pagando. fala, é coisa de menino, mas, sabe? Eu acho que isso é muito importante pro menino. Muito. Eu vejo, assim, o máximo quanto é importante. Não que não seja, de novo, deve falar, mas pra menina também é. Gente, a gente tá falando que é importante pro menino. Exato. Não quer dizer que Pelo não amor seja de... importante Uma com coisa não menina. deleta a outra, pelo amor de Deus. E ele vai ter momentos, né? Meu marido só com a Serena e o Lipe também, só com a Beni. Enfim, eu acho super importante isso também. Mas é muito importante essa troca, homem com homem. E eu acho que é importante a gente conversar sobre isso também em casa, em família. Então, assim, muitos homens que são pais hoje em dia tiveram uma educação que eles não querem reproduzir. A gente viu isso na série. Né? Então, assim, é um pai que batia, que era muito bravo, e daí o pai não quer reproduzir isso, não quer O reproduzir. avô do menino era muito agressivo com o pai dele. Então, o pai dele... o que aconteceu? Eu não quero ser assim. Então, eu vou ser bem bonzinho. Não quero reproduzir essa masculinidade tóxica, mas ao mesmo tempo não sabe qual que é o modelo saudável de masculinidade, entendeu? Então, meio que não sabe, não fica todo mundo perdido. Então, eu acho que é legal conversar isso com os nossos maridos também. Tipo, o que é ser homem pra você? Como é que é hoje em dia? O que a gente vai passar pros nossos filhos? Quais são os valores que em família você acha importante de um homem? Como a gente faz pra esse menino ter motivação? Né? Quais são os valores? E cada família vai ser diferente, entendeu? Sim. Mas eu acho que é importante conversar sobre o assunto. Também acho. Né? E eu acho assim que o que é mais difícil é ter esse equilíbrio do pai com. Não é, a gente não tá falando aqui, o pai tem que ser melhor amigo do filho, que eu acho isso totalmente errado. Eu acho que o pai ou a mãe não tem que ser melhor amigo. Não tem que ser. Isso assim. Não dá certo. Não dá certo, sabe? Eu acho que o filho tem que se sentir confortável em se abrir com o pai. Assim, eu acho isso super importante, mas não quer dizer que ele vai ser o melhor amigo do pai. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio entre você ser próximo do seu filho, né? Essa questão emocional do filho se sentir bem com você, né? Pra te contar as coisas e tudo mais, e ter autoridade ao mesmo tempo. E sabe uma coisa que eu acho super importante, e é uma coisa assim que na adolescência faz a diferença, por isso que a gente tem que começar a plantar desde pequeno. Muitas vezes, gente, a gente pode tentar e tudo, o adolescente não vai querer se abrir com os pais.
às vezes ele não vai. Você pode ser legal, você pode ser tudo mais, às vezes não vai. Então é importante também ter tentar, você ter uma comunidade mesmo de pessoas que seu filho pode confiar. Porque uma coisa que eu não concordo é esse jeito que tá hoje em dia, que é muito assim, a mãe, o pai e os tem filhos. que saber de tudo. Não, e também, tipo assim, você tem que saber de tudo, 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 tudo. Então, assim, quando a gente cria uma comunidade legal, então, assim, tem um tio, Que né? é Às vezes você vai ter próximo, um tio, um primo, por exemplo, a Maria, minha prima, né? Ela é 17 anos mais nova que eu. A gente foi criando uma relação que hoje em dia ela conta as coisas pra mim, às vezes coisas que ela não conta pra mãe dela. Ela é super, nossa, ela tipo, se dá super bem com os pais e tudo mais, são super bacanas, acho que criaram muito bem. Mas tem certas coisas que você não quer falar com a sua mãe. Mas talvez eu seja uma figura que foi construída ao longo desde que ela era pequenininha, que ela se sente confortável pra falar comigo, e eu também sou uma boa influência. E querendo ou não, você com certeza ajudou ela em várias Sim. coisas. E ter essa pessoa, mesmo que não seja o pai ou a mãe, é super importante. E às vezes até algumas gente. coisas assim, de falar com o Beto, que é uma figura masculina, que você não quer conversar com o pai, tipo, ela sendo menina, e ela consegue se abrir com o Beto, o que você acha disso? E daí a gente dá conselhos juntos. Então tentar, não tenho família e tal, mas tentar fazer essas amizades, quem sabe na escola, grupo de pais, pessoas que estão à sua volta, né? Às vezes vai ser o pai de um amigo do seu filho, Sim. entendeu? Que ele vai se sentir mais confortável pra conversar. Mas essa pessoa, obviamente, vai ser bem intencionada, entendeu? Então, assim, criar mais comunidades. Porque eu acho que a gente também tá muito fechado, a gente também já falou isso em vários episódios, né? Essa coisa tem que ser só a família nuclear, né? Então, às vezes, sabe, ai, não tem pai, o pai tá separado, não, mas assim, vamos enxergar além, tentar realmente fazer um esforço pra isso acontecer de alguma forma. Eu acho muito importante já ir plantando a sementinha, né? Então, tipo, às vezes o Mateus, eu falo pro Beto, vai lá você e, tipo, seu cunhado, entendeu? Pra, né, pegar os meninos e ir, ou pegar o máximo e tudo mais. Porque eu acho importante ter esses, não só o pai, mas vários modelos de masculinidade bacanas. Sim, também. com certeza. Né? Uhum. Eu acho que é por aí, Nana, o que você tem a dizer? E eu quero colocar o Mateus naquele escoteiro. Gente, não existe escoteiro, eu acho muito legal. Gente, escoteiro eu quero muito também colocar o máximo. Eu até Eles já iam pesquisei, amar. só que é sábado à Tem tarde, aqui. gente, já pesquisei, mas sábado à tarde, tipo, mas tá bom, vamos lá. Nossa, vamos a fundo nisso. Que eu acho muito Muito legal, muito legal. Eu acho que uma coisa, assim, muito legal também da gente pensar dos meninos é a questão do esporte, sabia? Que eu acho que o esporte é uma coisa, assim, que é muito necessária para as meninas, óbvio, mas para os meninos é ainda mais, sabe? Porque, Sim. assim, eu acho que essa questão física deles, eu acho que o esporte vai muito bem. Sim, eu também Faz acho. muito bem para eles. Eu também acho. Sabe? E assim, entender mesmo as particularidades. Tipo assim, né? O Mateus, ele é um menino muito sensível. Muito, muito, muito sensível. Ele ama ler. Ele não gosta, não é tipo mais esportista do mundo. Entender essas particularidades, né? Isso não é melhor ou pior. Mas também a gente entender e conversar sobre isso, né? Eu acho que abrir espaços para outras masculinidades também. Sim. Mas eu acho que conversar sobre isso e pelo menos lançar esse tema no ar é importante. A gente não tem ainda respostas, mas acho que quanto mais a gente conversar sobre o assunto, mais fácil da gente achar sei lá, uma saída, sabe? Eu também acho. Né? Do que passar Sim. pano e fingir que nada tá acontecendo. Sim. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Depois, obviamente, a gente quer fazer um episódio focado nas meninas também, né, Nana? Deixa a Beni e a Serena crescerem um pouquinho. Ai, meu Deus. Mas esse a gente já sabe mais, é mais fácil. eu acho. Muito As mais meninas, fácil. gente, as meninas- muito mais fácil pra gente. Porque menino é um mundo muito alternativo pra mim, gente. É muito difícil. Menino é difícil, é difícil. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um beijo e até a próxima. Beijo, até.